Fala, turma. Se você quer saber como é a definição de uma fração, se você tem dúvida sobre as frações e também como converter essas frações em números decimais, fique no vídeo que até o final dele você vai aprender como definir ela e ainda saber transformar ela, né, converter em um número decimal. Então vamos lá. O que é uma fração? Quando eu vou escrever o que é uma fração, então as frações são situações que a gente consegue representar uma relação entre as partes, onde eu vou ter um numerador e um denominador. Ou seja, toda fração existe uma relação entre o numerador e o denominador. Suponha, fui em uma pizzaria, nessa pizzaria eu pedi uma pizza de 8 pedaços, onde desses 8 pedaços eu comi 3 pedaços. Então aí, se existe uma relação nessa situação que eu estou vivendo, então, se existe essa relação entre as partes, então eu consigo escrever na forma de fração, onde sempre a parte de cima, que é o numerador, vai ser a parte que eu estou tomando. Ou seja, se eu estou pegando 3 pedaços do total de 8, então esse daqui vai ser o meu numerador. Então, a parte que eu estou tomando é sempre o numerador. E aí, toda fração ela é representada por uma divisão, onde eu tenho esse traço embaixo e vai ter o total de partes. O total de partes eu falei que é 8. Então, a relação entre 3 partes do total de 8. Então, com isso, esse número de baixo é o meu denominador. Denominador. Ou seja, eu consegui definir as frações. Toda vez que eu tenho partes onde eu consigo relacionar tanto a parte tomada quanto a parte total, e essa relação, se essa relação existe, então eu tenho uma fração com o numerador e o denominador. Ah, então agora já que eu sei o que é uma fração, como é que eu faço para pegar essa fração e transformar em um número decimal? O número decimal, né, eu já falei sobre esse número decimal em um vídeo anterior, onde eu vou estar deixando o link aqui, para estar aparecendo na tela de vocês, e vocês vão dar uma olhada para lembrar o que é um número decimal. Então agora, já que eu tenho uma fração, então essa fração, se está tendo uma relação aqui entre o numerador e o denominador, existe essa divisão aqui, que é esse traço. Então toda fração que é escrito todo número que é escrito na forma de fração, ele pode ser escrito também como uma divisão, ou seja, 3 dividido 3 dividido por 8. E ainda, como eu quero resolver isso aqui, transformar em um decimal, eu vou fazer a divisão na forma de chaves, né? Que é aquela divisãozinha prática que a gente conhece. Onde eu coloco aqui o 3, que eu estou dividindo, pelo 8. Pronto, 3 dividido por 8. Só que o 3 dividido por 8, agora a gente vai pensar na divisão. Como é que eu vou dividir 3 por 8, sendo que o 3 é menor? Então, já que ele é menor, a gente vai lembrar dos conceitos. Quando o 3 aqui ele é menor do que o 8, eu vou acrescentar um zero, e aqui embaixo, como ele é menor, 0, vírgula. Ou seja, toda vez que eu estou tendo um número menor pelo número maior aqui, sempre vai dar um número decimal aqui embaixo. Então, eu vou acrescentar 0 e vírgula. Agora eu vou pensar, quantas vezes eu multiplico 8 para chegar mais próximo ou igual a 30? Ou seja, qual o número que eu multiplico por 8 para caber dentro do 30? É a mesma coisa, tá? Então vamos pensar. 1 vezes 8 não é porque 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 8 é 16, 3 vezes 8 é 24 e 4 vezes 8 32. Então 32 passou de 30, não vai caber dentro. Então eu vou colocar 3 vezes 8. Então 3 vezes 8 vai dar 24. Se eu pegar o 30 subtrair 24, sempre que é subtração vai sobrar 6. Agora o 6 aqui ele é menor que 8. Com isso, novamente, eu acrescento 0 para ele ficar maior. Agora, então, vou acrescentar a vírgula aqui. Não, a vírgula só é acrescentada quando não tem. Porque não existe nenhum número com duas vírgulas aqui. Então, por isso, vai colocar só uma. Então, agora eu tenho 60 dividido por 8. Qual o número que eu multiplico por 8 que cabe dentro do 60? Ou dá igual a 60, né? Então, vamos pensar lá. Vamos pensar 5 vezes 8, 40. Vamos pensar mais. 8 vezes 8, 64. Passou. Então, vamos pensar no 7. 7 vezes 8 vai dar 50. 7 vezes 8, 56, né? Que é 8 vezes 8, 64. 56. Então, 56 aqui embaixo
subtrai, novamente, 60 menos 56 sobra 4. Novamente, o 4 é menor que o 8, acrescento o 0, e aí vai ficar 40. Novamente, não precisa acrescentar nada aqui, só o 0 é para ficar maior, para dividir. Agora, quantas vezes eu multiplico 8 para chegar no 40? Vai ser o 5, porque 5 vezes 8 é 40. E 40 menos 40 não sobra nada. Então, com isso, a minha divisão aqui, 3 dividido por 8, então 3 sobre 8, na forma decimal, isso aqui é igual a 0,375. Então, 0,375. Então, eu peguei essa fração e transformei na forma decimal. Vamos pegar mais um exemplo aqui, pensando agora no 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é uma fração, onde eu tenho uma divisão, né? Então, quando a gente faz a leitura aqui, essa daqui fica fácil, porque é meio. Então, se eu pegar aqui, ó, 1 e dividir por 2, vai ficar como? Eu vou pegar aqui, ó, novamente, 1 é menor que o 2, acrescento o 0. Aqui, de novo, 0, agora, quantas vezes eu multiplico 2 para caber dentro do 10? 5. Porque 5 vezes 2 é exatamente 10. E 10 menos 10 sobra 0. Com isso, meio é exatamente meio, 0,5. Então, aqui a metade de 1 é 0,5. Então, novamente, eu transformei essa fração em um número aqui, que é decimal. Aqui, novamente, também tinha uma fração e transformei num número decimal. Ou seja, toda vez que eu tenho uma fração, eu posso transformar em um número decimal. Não importa se meu numerador é maior ou menor. Mas, de certa forma, eu consigo fazer uma divisão, porque toda fração é uma divisão entre o numerador e o denominador. Então é isso. Deixa o like no vídeo, curte e aguarde os próximos vídeos. E se inscreve no canal.